Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Que bom ter você por aqui. Estamos começando mais uma live. E para você que está passando aí e ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal. E o tema da live de hoje é: a esperança é a última que morre. Hoje a gente vai falar sobre a esperança como fator motivador, né? Como motriz, como algo importante na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Então fica aí até o final dessa live. Não esquece de compartilhar, não esquece aí de seguir se você não está seguindo, não se esquece de se inscrever se você estiver assistindo pelo YouTube, tá? Mas é importante você reagir, você fazer alguma coisa aí. Deixa seu comentário também de onde você está falando, o que você está entendendo desse conteúdo, que vai ser importante interagir com você. Eu faço questão de responder todos os comentários. Então coloca o comentário aí que uma hora ou outra eu vou chegar lá e vou responder o seu comentário. Então, todos os dias de segunda a sexta-feira eu estou aqui trazendo um conteúdo de crescimento, trazendo um conteúdo de desenvolvimento para você, para ajudar nesse processo nessa caminhada, né? Nesse processo de crescimento mesmo, nesse processo de desenvolvimento. Hoje me tornei mentor de desenvolvimento pessoal, tenho ajudado pessoas, tenho ajudado empresas a saírem do lugar, a alcançarem os seus resultados, e eu sei que é uma construção, porque eu também estou em construção e todos os dias eu estou disponível para aprender, todos os dias eu estou disponível para crescer, todos os dias eu estou buscando esse processo de crescimento na minha vida, e é isso que eu tenho passado para quem tem acompanhado as minhas lives aqui. A vontade, o desejo, a esperança de crescer, a esperança de um futuro melhor, a esperança que as coisas sim vão começar a acontecer. E a gente começa a entender alguns fatores, começa a entender algumas coisas, entender por que as coisas não acontecem e entender por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo na nossa vida. Então é importante nós pararmos, refletirmos e entendermos todo esse processo para que a gente possa dar os passos necessários para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente a gente tem buscado. Eu tenho falado muito aqui sobre a identidade, né, sobre entendermos quem nós somos. Eu tenho falado bastante aqui também sobre propósito, entender para onde nós vamos, né, para onde nós queremos ir, o que faz sentido, o que não faz sentido na nossa vida. Isso tudo é muito importante na vida do ser humano. Hoje eu carrego duas formações, uma na área de educação física, uma na área de teologia, e tenho estudado também desenvolvimento pessoal. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida, principalmente a parte da inteligência emocional, onde nós conseguimos entender melhor as nossas emoções. Oi, Kelly, bom dia, seja bem-vinda. E é muito importante que nós possamos estar num processo de crescimento, muito importante que nós possamos estar num processo de desenvolvimento. É o que faz toda a diferença na nossa vida, você entender que você está em constante movimento, você está em constante crescimento. Fala, Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Então hoje, especificamente, eu quero falar sobre a esperança, né? O título, né, da live de hoje é: a esperança é a última que morre. Garanto que você já deve ter ouvido várias vezes essa frase, talvez você fala essa frase também: a esperança é a última que morre, e é justamente sobre isso que a gente vai entender. Nós vamos definir a esperança, nós vamos ver a diferença entre fé e esperança também, a diferença entre esperança e otimismo. Tem muitas coisas que às vezes a gente precisa falar e a gente precisa entender para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Mas o mais importante de tudo é que você possa pegar as informações aqui da live e colocar em prática no seu dia a dia. Pelo menos uma coisinha que você pegou aqui. Se você entrar aqui na live, pegar o código e sair para começar a aplicar, tá tudo certo, tá valendo. Já fiz a minha parte, já consegui te dar as informações necessárias para aquilo que você precisava para poder dar sequência na sua vida. Ontem fiz uma live no período da noite e uma pessoa entrou na live e ela falou assim: caramba, eu entro nas suas lives, por mais que eu não fico muito tempo nas suas lives, eu entro, e toda vez que eu entro eu consigo pegar os códigos rapidamente ali do que você está falando, e por mais que eu saiba muitas vezes aquilo que você está falando, mas é bom quando alguém vem, dá uma chamada de atenção, eu vou lá, pego o que eu preciso e eu já começo a ter novas ideias, eu já começo a saber que eu preciso
fazer as coisas que eu não estou fazendo. E a pessoa falou assim, é muito bom estar com você nas lives. E eu fico muito feliz em poder contribuir com esse processo de crescimento, com esse processo de desenvolvimento também na vida das pessoas. Então bora pra cima, já compartilha essa live aí pro Instagram poder entregar para mais pessoas, pro YouTube também poder entregar para mais pessoas, porque nós vamos falar sobre esperança hoje, tá? Então nesse terceiro passo, nesse terceiro dia, né, da semana, nós exploraremos a importância da esperança como uma força motivadora no desenvolvimento pessoal. A esperança desempenha um papel crucial na superação de desafios e na manutenção de uma perspectiva positiva em relação ao seu futuro. E a gente vai falar sobre esse conteúdo hoje. O que significa esperança? O que é esperança para você? Coloca aí nos comentários. O que é esperança para você? Fala para mim. O que é esperança? Enquanto isso eu vou compartilhar aqui. Eu não estava afim de compartilhar aqui, mas eu sei que vai ser importante hoje a gente compartilhar. O que é esperança para você? Fala aí. O que é esperança? Esperança para você é o quê? Diz aí. O que é esperança? O que é esperança? Eu vou definir aqui, mas queria ouvir a sua opinião aí do que é esperança. O que é esperança? Bora lá. Definição de esperança. Esperança é a crença positiva de que algo desejado pode acontecer. Vamos lá. Esperança é a crença positiva de que algo desejado possa acontecer. O Lucas colocou aqui. Esperança é a certeza de que tudo chega. Legal. Fala, Luciano. Bom dia. Legal. Tá dentro do que eu defini aqui. Precisamos entender. Existe a esperança e existe a fé. Embora elas pareçam, o significado delas pareçam praticamente o mesmo, tem uma certa diferença. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você crê, você acredita que vai acontecer. Não existe, não materializou, mas vai acontecer. E a esperança? A esperança é a crença positiva que você tem sobre aquilo que você está desejando. Então é como se a fé fosse um carro, vamos dizer um carro. A fé é o carro que vai te levar a algum lugar, que vai te levar a algum destino. E a esperança seria o combustível que esse carro precisa para poder te levar aonde você gostaria de ir. Consegue entender? Você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem algo que você gostaria que acontecesse na sua vida. A fé é algo relacionado ao sobrenatural, a algo espiritual. É a certeza de que vai acontecer. É a certeza daquilo que você não vê, mas vai acontecer. E a esperança é a crença positiva que você tem naquilo que você deseja. Uma ajuda a outra, uma fortalece a outra. Principalmente a esperança, né? A esperança fortalece o seu momento de fé, a esperança fortalece o seu otimismo, a esperança fortalece as suas crenças. A esperança é um ponto importante na nossa vida e também na nossa caminhada. A esperança é a motivação interna que nos leva a acreditar que podemos superar obstáculos e alcançar nossos objetivos, mesmo diante dos desafios, tá? Mesmo diante dos desafios, nós sabemos que nós podemos alcançar os nossos objetivos. E a esperança é esse combustível, é o que nos mantém firme, é o que nos mantém acreditando que aquilo realmente vai acontecer. E a esperança, ela age no ponto positivo, tá? Positivo. Quando você está esperando que algo vai acontecer, quando você tem certeza que algo vai acontecer, mas você não vê de forma positiva, ele não é esperança, ok? Não é esperança. A esperança é a crença positiva de que algo que você deseja vai acontecer. Então, a esperança nos leva a acreditar que podemos superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos mesmo diante dos desafios. A esperança é mais do que apenas desejar algo. Presta atenção nisso. Fala, Giovanni, bom dia. A esperança é mais do que apenas desejar algo. Ela envolve a convicção de que a meta é alcançável.
É o fator motivador, é o combustível que você precisa para continuar acreditando naquilo que você sabe que é importante, que é necessário para a sua vida e que você está buscando para fazer acontecer. Só que aí nós precisamos também diferenciar entre a esperança e o otimismo. Talvez agora, de início, aí seja um pouquinho confuso para você, mas calma aí, presta bem atenção no que eu estou falando aqui para você diferenciar esperança de fé e esperança também de otimismo. Olha só, o otimismo, fala Léo, bom dia. O otimismo é uma crença geral de que as coisas tendem a dar certo no futuro. E se você ser otimista, não aconteceu, não, vai melhorar. Não, mas eu não consegui fechar aquele contrato. Não, eu vou conseguir. Não, eu não tenho um contrato. Não, eu vou ter. Não, eu não consegui a promoção. Não, eu vou conseguir. Lá na frente eu vou conseguir a promoção. Ah, na frente eu vou conseguir abrir a minha empresa. Sempre acreditando. O otimismo é isso. Você está sempre positivo, pensando que as coisas boas vão acontecer para você, independente se vai acontecer problema, independente se vai ter dificuldade. O otimismo é você sempre estar acreditando que o melhor está por vir para você. Isso é você ser otimista. O nome já diz, otimista, né? É buscar o que é bom, o que é ótimo. Que as coisas tendem a dar certo no futuro. E é muito ruim quando você está perto de pessoas que não são otimistas, ou seja, que são pessimistas, que pensam negativo. É muito ruim. É muito ruim. Eu não sei se você tem essa experiência de estar perto de pessoas negativas. Eu não tenho mais. Mas eu já estive perto de muitas pessoas negativas. E hoje, quando eu chego perto de pessoas negativas, peraí, dá licença. Não dá para ficar perto, não dá para ficar no mesmo ambiente de uma pessoa pessimista, de uma pessoa negativa. Porque hoje eu me tornei otimista. Hoje eu consigo ter uma visão do futuro e acreditar que as coisas realmente vão dar certo. Que as coisas realmente vão ser boas. E aí eu preciso associar o quê? A esperança. Aí eu preciso colocar junto também o quê? A fé. É como se você estivesse num grande caldeirão ali fazendo uma poção mágica e aí você precisa colocar a esperança, você precisa colocar a fé, você precisa colocar o otimismo, você precisa colocar vários ingredientes ali que estão formando a sua personalidade, que estão formando quem você é, que estão formando o seu imparável, podemos dizer assim. Então, o otimismo é a crença geral de que as coisas tendem a dar certo no futuro. No entanto, o otimismo não necessariamente implica uma crença específica em um resultado desejado. Ok? O otimismo não é algo específico, como a esperança. O otimismo é de uma forma geral, onde vai começar a atrair coisas positivas para você também. Quando você é otimista, quando você acredita que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer, por mais difícil que esteja, mas você entende, olha, vai melhorar, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco as coisas vão acontecer. Quando você tende a ser essa pessoa otimista, o que acontece? As coisas boas começam a ser atraídas por você. Começa a ser atraído. Quando você emana coisas boas, energia boa, isso tende a voltar para você. Quando você ajuda o próximo, isso volta para você. Agora, quando você reclama, você atrai problema. Quando você é negativo, você atrai problema. Você já parou para pensar nisso? O que compensa mais? Você ser negativo? Você ser pessimista? Ou você ser otimista? Você ser uma pessoa positiva? O que compensa mais, será? O esforço é o mesmo. E por que eu vou ficar criando uma frequência ruim, uma frequência pessimista, sendo que eu posso criar uma frequência otimista e atrair coisas boas para minha vida? Às vezes eu tenho que parar para pensar porque o esforço é o mesmo. Então, em vez de ficar reclamando, começa a professar palavras otimistas, palavras boas, para que você possa atrair um ambiente bom, coisas boas para sua vida, por mais que aquilo não tenha acontecido ainda. Mas você pode provocar esse ambiente. É por isso que a gente está definindo aqui. A esperança, ela vai além, pois ela se concentra em metas específicas e na motivação para alcançar essas metas. Então, enquanto o otimismo é a crença geral de que as coisas tendem a dar certo, a esperança vai além, pois ela se concentra nas metas específicas e na motivação para você poder alcançar os seus objetivos. Entendeu? O otimismo é você ser otimista de uma forma geral, você acreditar que aquilo vai acontecer, que as coisas tendem a dar certo, e a esperança
vai além. A esperança, ela se concentra nas metas específicas, naquilo que você projetou, naquilo que você planejou e que aquilo vai acontecer, que aquilo vai dar certo da forma que você está imaginando, da forma que você mentalizou, da forma que você materializou, ok? Então existem alguns componentes na esperança e eu quero falar para você. A esperança é composta por 2 elementos principais, presta atenção nisso. 2 elementos principais: agência e caminho. Anota aí para você não esquecer. A esperança é composta por 2 elementos principais: agência e caminho. Esses 2 elementos. O que é a agência? A agência refere-se à crença de que podemos influenciar o resultado desejado com nossas ações e esforços. Vou repetir para você entender com mais calma. Eu sei que a live de hoje é bem complicada para a gente falar. Eu sei que talvez você já entende um pouco sobre esperança, sobre fé, sobre otimismo e tudo mais. Mas eu preciso explicar com calma para você entender. A agência, ela refere-se à crença que nós podemos influenciar o resultado desejado. Mas como? Com as nossas ações, com os nossos esforços, com aquilo que a gente definiu, com a estratégia que eu vou utilizar. Então, a agência é isso. Você pode fazer acontecer de acordo com as suas atitudes, de acordo com o esforço que você está colocando ali. Então, pode acontecer de uma forma intensa? Pode. Pode acontecer de uma forma não tão intensa? Pode. Pode não acontecer? Pode, porque depende do seu esforço. A agência é isso, é você agir. É você fazer acontecer, é o que você está aplicando em cima daquilo que você definiu. O caminho envolve a definição de estratégias e planos para alcançar a metas. Então, olha só. Fala, Paulo, bom dia. Olha só, presta atenção nesse detalhe. A agência, né, é a crença que você tem que você pode influenciar o resultado de acordo com o que você faz. O caminho, ele envolve a definição de estratégia. Definição de estratégia. O plano que você está criando para poder alcançar a sua meta, para poder alcançar os seus objetivos, né? Alcançando as metas, você vai conseguindo alcançar cada passo desses objetivos aí. Enquanto o otimismo é uma disposição geral, a esperança incorpora a agência e o caminho, tornando-as mais direcionada e ativa. Presta atenção. Então nós temos a agência, né, que é a crença que você tem que aquilo que você fizer vai impactar nos resultados. O caminho envolve a estratégia, o plano para você alcançar a meta. E o otimismo é a disposição geral que você coloca. E aí você junta a esperança, a agência, o caminho, e aí tende a ser mais direcionado e ativo naquilo que você deseja. Então são componentes, né? São complementos que você precisa colocar na sua vida, no seu caminho agora, né? Naquilo que você definiu, no seu propósito, para que você possa alcançar esses objetivos. Então, quando eu tenho falta, por exemplo, de direcionamento, quando eu tenho uma falta de planejamento, quando eu tenho uma falta de esperança, quando eu tenho falta de otimismo, quando eu tenho falta de alguma dessas coisas, eu deixo de nutrir aquilo que eu estou buscando. Entenda como uma pessoa. Se você deixar de se alimentar regularmente, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a ficar fraco. Você vai perder, o seu corpo vai começar a queimar as gorduras, os açúcares, tudo que tem aí de excesso, né, para que ele possa se manter. Isso vai por um período. Daqui a pouco tá faltando nutrientes para você. Eu estava conversando com o Paulo esses dias e a gente está fechando uma parceria aí, logo a gente vai estar anunciando. Nós estávamos conversando o seguinte: depois de uma certa idade, né? Completei aí meu 4.0, então depois de uma certa idade, o que vai acontecendo? Você sente que o corpo já não tem todos os nutrientes, ou seja, o corpo deixa de aproveitar tudo que você coloca ali dentro da alimentação, o metabolismo já fica um pouco mais lento, então ele não absorve todos os nutrientes que você precisa. E a partir de um certo tempo, você precisa fazer o quê? Você precisa começar a suplementar. Né? Coloca aí, Paulo.
se tô certo nisso daí. Você começa a ter que suplementar. Você tá faltando algumas coisas no seu organismo e aí você tem que começar a ingerir alguma suplementação, porque o seu corpo já não consegue absorver através da alimentação. E aí você precisa entrar com uma suplementação. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida, isso vai fazer com que você tenha, prolongue de repente a sua juventude, a sua disposição. Porque o seu corpo está ali tendo todos os nutrientes como você tinha antes. Então ele está ativo. E aí você tem mais força, tem mais disposição. Claro que você tem que melhorar a alimentação, claro que você tem que acrescentar atividade física. Mas enfim, o seu corpo é uma máquina e ele precisa estar regulado, ele precisa estar lubrificado, ele precisa estar com tudo em dia, com combustível. Mesma coisa que o seu carro. Assim como você cuida do seu carro, você escutou um barulhinho, você quer saber o que é, porque pode te deixar na mão, o teu corpo também é dessa forma. E muitas pessoas não cuidam da saúde. E aí tem pessoas infartando aí com 30, 40 anos porque não tem essa manutenção, não cuidam da sua qualidade de vida e não querem saber se o seu corpo está absorvendo os nutrientes necessários. Simplesmente estão vivendo. Quando a gente fala de crescimento, de desenvolvimento pessoal, é da mesma forma. Você precisa entender que existem alguns componentes que são necessários na sua vida. Por isso que eu estou falando para você hoje sobre esperança. Por isso que eu falei sobre decisão, né? Nós falamos sobre decisão na segunda-feira e ontem nós falamos sobre zona de conforto. Você entende? É por isso que a gente precisa entender esse processo. E qual que é a importância então da esperança? A esperança desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pessoal, pois motiva as pessoas a superar desafios e trabalhar em direção aos seus objetivos. É uma força que impulsiona a ação, permitindo que as pessoas enfrentem os obstáculos com determinação e perseverança. Aí vem mais uns componentes aí, determinação e perseverança, que fazem parte da esperança. Compreender a diferença entre a esperança e o otimismo é essencial para cultivar uma mentalidade de desenvolvimento pessoal orientada pelas metas e ação. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre metas e ações daqui a pouco. Enquanto o otimismo fornece uma visão positiva geral da vida, a esperança oferece motivação específica para alcançar os objetivos e superar as adversidades. Eu espero que você consiga ter entendido aí a diferença entre o otimismo e a esperança, mas o que eu espero mais mesmo é que você entenda que a esperança é um fator fundamental dentro da sua vida, dentro do seu crescimento, dentro do seu desenvolvimento. Você precisa ter a esperança de que coisas melhores estão por vir, que o seu objetivo vai ser alcançado, que o seu planejamento vai ter que entrar em ação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, você precisa entender que junto desses componentes existe a resiliência que tá ali. Que está ali com a esperança. Então, a resiliência, que é a capacidade de você voltar ao estágio emocional anterior, né? O estágio emocional equilibrado, depois de ter passado pelas adversidades, depois de ter passado pelos problemas, então você balança, você vai lá, tal, acontece um monte de coisa e você volta e está aqui equilibrado. Você age de forma coerente emocionalmente. Ele está assim junto, né, com a esperança e ajuda cada um de nós a superarmos as adversidades. A resiliência está ali junto com a esperança, porque quando você tem a esperança, você continua acreditando que aquele momento não define quem você é. Aquele momento não diz como vai ser o seu futuro. Aquele momento não diz como você vai passar o restante da sua vida. Ele é apenas uma fase. É apenas um momento, apenas algo que está acontecendo. Então você consegue superar aquele momento, voltar aos seus planejamentos, voltar às suas ideias iniciais e continuar acreditando que as coisas vão melhorar. Paulo falou que algumas substâncias necessárias não fazem parte da nossa alimentação, por isso precisamos da suplementação. Aí, Paulo trabalha na área, né, e está dando informações importantes aí que nós precisamos disso para o nosso funcionamento. Assim como você precisa da fé, assim como você precisa da esperança, assim como você precisa da resiliência, assim como você precisa da determinação, assim como você precisa do otimismo, assim como você precisa de todos esses componentes para que transforme você num verdadeiro imparável, numa verdadeira imparável. Quando eu venho falar do livro Imparável aqui, que eu falo que existe um poder escondido dentro das pessoas e elas não conseguem entender, é justamente quando você consegue ativar
A esperança, quando você consegue ativar a fé, quando você consegue ativar a determinação, a resiliência, e aí você vê que os obstáculos que você está enfrentando estão parecendo grandes porque você está focando nisso. Porque de fato eles não são grandes, porque de fato eles não vieram para te destruir, eles vieram simplesmente para te fortalecer. Aí quando você começa a pegar tudo isso, entender que os problemas que você passa não passam de meros ensinamentos para que você possa crescer, a tua vida começa a fazer sentido, as coisas começam a fazer sentido e você começa a andar. E tudo que eu desejo aqui através dessas lives é que você comece a ter resultado, que você comece a andar, que as coisas comecem a acontecer na sua vida e que você venha compartilhar comigo, olha, deu certo aquela estratégia, deu certo o que você falou, deu certo o que você ensinou. Sabe por quê? Porque eu estou aplicando isso na minha vida e está dando certo. E se está dando certo na minha vida, eu venho aqui e compartilho com você, está dando certo. Busca fazer, porque de repente pode dar certo para você. E talvez você seja mais intenso que eu ainda. Talvez você seja mais imparável que eu ainda. Talvez você não se curve diante das situações. Talvez você tenha mais força de vontade até do que eu tenho. Mais determinação, mais persistência. Mas ainda não aconteceu e você precisa continuar acreditando que vai acontecer, porque a esperança, tem um ditado que diz, né? A esperança é a última que morre, é o tema da nossa live hoje. A esperança é a última que tem que morrer na sua vida. Depois até de você. Primeiro você morre, depois morre a esperança. Existe uma esperança que foi colocada dentro de você. Existe um fôlego de vida que foi colocado dentro de você. Existe algo especial e importante. Você não faz ideia, é que é difícil até da gente falar, mas existe um poder escondido dentro de você que precisa sair, que precisa ser externado. Esse poder vai te tornar um imparável. Esse poder vai te tornar uma imparável. Esse poder vai fazer com que as coisas fluam, que a prosperidade chegue na sua vida, que você realize os seus sonhos, que os projetos se concluam na sua vida, que tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você está imaginando, tudo aquilo que você está querendo que aconteça na sua vida é só algo pequenininho perto das outras coisas que tem preparado para você, das bênçãos, das maravilhas que tem para acontecer na sua vida. Mas você precisa continuar mantendo essa esperança, essa chama da esperança acesa na sua vida, porque as coisas vão acontecer. O momento não te define. O momento que você está passando agora não te define. Ah, é um momento bom, eu estou vivendo o melhor momento da sua vida. Pois é, esse momento não te define, porque você pode viver momentos melhores ainda na sua vida. É só um gostinho de tudo que tem por vir. Mas para isso você precisa ser resiliente também, porque é um componente importante na esperança. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Existe como a gente construir essa esperança. O que você está falando, Nil? Você está falando que tem como construir a esperança? Sim, às vezes a nossa esperança não está firme. Às vezes a nossa esperança não está realmente alinhada com o nosso propósito. Às vezes a nossa esperança nem está ativa. Às vezes essa chama está lá, ó, só uma brasinha lá, e você vai precisar alimentá-la, nutri-la. Nesse passo aqui, nós vamos ver algumas estratégias práticas para construir e fortalecer essa esperança. A esperança é uma força motivadora poderosa. E essas estratégias vão ajudar você a cultivar a esperança na sua vida. Vou te dar 4 passos aqui para você construir a esperança na sua vida. Talvez tudo que você passou, talvez tudo que você viveu até agora, talvez o momento que você está vivendo agora, fez com que você perdesse a esperança, ou que a chama da esperança esteja se apagando, né? Ou se apagou na sua vida. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei o que você fala por aí, ou quais são as desculpas que você dá pelos resultados que você não tem. Eu não sei qual que é o sentido da sua vida, eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei se você está realizando seus sonhos, eu não sei se você está vivendo a melhor fase da sua vida ou a pior fase da sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você agora, eu sei o que está acontecendo na minha vida, porque eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas minhas atitudes. E quando eu fui entender sobre a esperança, eu falei, opa, pera aí, coisas melhores estão por vir, esse momento não me define, esse momento não define o meu futuro, o que está acontecendo agora é só uma preparação, é só um aprendizado para as coisas maiores que ainda estão por vir. Então eu acendi novamente essa esperança. Mas tem como a gente construir isso? Como? Como que eu construo isso, meu? Primeiro, definindo metas claras e significativas. Eu tenho falado sempre aqui nas lives e tudo passa por isso, por definir metas, por definir objetivos.
por entender quem você é e saber para onde você vai. Entendeu quem você é, sabe para onde você vai, você começa a construir essas metas. Você começa a construir esses objetivos, aliás, para construir essas metas, né? Porque você sabe o que você quer da sua vida. E a maioria, 97% das pessoas não sabe o que querem da vida. Os outros 3% que sabem o que querem da vida estão empregando os outros 97%. Estão alimentando os outros 97%. Estão dando possibilidades para os outros 97% que não sabem o que querem da vida. Porque quem sabe o que quer da vida começa a se destacar. Quem sabe o que quer da vida começa a desenvolver e começa a dar oportunidade para outras pessoas. Você está no grupo dos 97 ou você está no grupo dos 3? Qual grupo você está hoje? Pode doer, pode ser forte para você, mas é para mexer com você, é para fazer você ligar o sinal de alerta. É com todo amor e carinho essas palavras aqui, para que você desperte, para que você entenda que você está numa fase, essa fase não te define e tem coisas melhores vindo para você. Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, definir metas claras e objetivas. A definição de metas é o primeiro passo para você cultivar a esperança, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom para você. Você está entendendo? Se você não sabe o que você quer da sua vida, para que esperança? Se você não sabe qual futuro você quer para sua família, para que esperança? Para quê? Não faz sentido ter esperança, não faz sentido ter fé. É só você deixar a vida te levar, é só deixar as coisas acontecerem. Quando você não sabe para onde você vai, as pessoas começam a te oferecer migalhas e você aceita as migalhas e fica celebrando, comemorando as migalhas que a vida te dá. A sobra, o resto. Só que tem algo maior te esperando, tem um banquete te esperando. Só que em vez de ir atrás do banquete, você está ali esperando que as migalhas caiam ali para você se alimentar. E não é isso. Não é sobre isso. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que a vida quer para você. Não é isso que as coisas estão preparadas para você. Então você precisa começar a definir as suas metas. Você precisa começar a definir os seus objetivos. Nenhuma pessoa vai para frente se não definir metas e objetivos. Nenhuma empresa vai para frente sem ter metas, objetivos. A maioria dos funcionários que trabalham nas empresas, principalmente quem trabalha com venda, sabe. Se você não tiver uma meta e não bater essa meta, o objetivo não é alcançado. Então os funcionários ali têm meta para serem batidas e quando todos batem a meta, a empresa também bate a meta. A empresa fatura mais e se a empresa fatura mais, todos ficam felizes porque os funcionários mantêm os seus empregos. A empresa prospera, paga o salário dos funcionários. Os funcionários têm poder de compra sobre aquilo que eles querem e conseguem realizar os seus sonhos. E na sua vida, a hora que você entender que a empresa entendeu o que uma pessoa tem que fazer e colocou em prática, a hora que você entender que você tem que ter o mesmo comportamento que uma empresa está tendo, porque a empresa está se baseando nas pessoas, você vai conseguir sair do lugar. Quando você começar a definir metas, objetivos e começar a correr atrás daquilo que realmente importa, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Isso envolve, né, isso fortalece a nossa esperança. Antônio, bom dia. Isso fortalece a nossa esperança. Fortalece. Ter ambição. Ó, o Paulo falou uma coisa interessante. Oi, Eveline, bom dia. O Paulo falou uma coisa interessante aqui, ter ambição. Muitas pessoas acham que ter ambição é ruim. O que você acha? Você que está aqui na live, você acha que ter ambição é bom ou ruim? Fala pra mim aí, enquanto eu tomo um café. Ter ambição é bom ou é ruim pra você? Fala aí pra mim. Bora lá. Comenta comigo aí. Ter ambição é bom ou é ruim? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre esperança. Esperança é a última que morre. Esperança tem que morrer depois de você. Depois que teu coração parar de bater, você parou de funcionar e a esperança vai morrer. Ó, o Lucas falou é ótimo, é bom. O Eveline falou é bom, bom. A Jéssica falou é bom. Ambição, né? A maioria das pessoas acha que ter ambição é ruim. E não é ruim. Ter ambição é bom. Nós precisamos ser ambiciosos.
ok? Então, a ambição é totalmente diferente da cobiça. A ambição é uma coisa, cobiça é outra, tá? A ambição você tem controle. Você tem controle. Querer o que os outros têm, cobiçar, é um outro processo. A ganância é ruim, exatamente, a ganância. Né? Mas mesmo assim, se você souber trabalhar a ganância, ela pode ser usada a seu favor. Mas você precisa ser ambicioso. O que é ser ambicioso? Ser ambicioso é você não estar contente com as coisas que você já tem. Isso não significa que você não vai ser grato. Você pode ser grato pelas coisas que você tem, pelo celular que você está tendo agora, pela casa, pelo espaço que você está tendo. Tudo que te trouxe até aqui, você precisa ser grato, porque construiu quem você é nesse momento. Só que você ser ambicioso é você saber que existem coisas maiores te esperando. Então não é ruim saber que tem coisas maiores esperando. E tá dentro do que a gente está falando aqui. Tá dentro da esperança, tá dentro do otimismo, tá dentro da fé, tá dentro da determinação, tá dentro de correr atrás daquilo que realmente importa na sua vida. Saiba entender o seu momento, saiba entender a sua fase. Defina a metas, tá? Ó, o que a gente está falando aqui é a construção, né? Como você construir a esperança. Talvez você esteja sem esperança, mas como você pode construir? Primeiro passo é você definir metas claras e objetivas. Então eu estava falando aqui que quando você não tem objetivos, qualquer lugar para você tá bom. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você for é lucro para você. A Antônia falou aqui, ó, a ambição nos impulsiona a continuar lutando, que está dentro de tudo que eu estou falando aqui, né, da esperança, que a esperança é o maior, né? Tudo isso é componente que traz você a ter esperança de que as coisas vão acontecer. Então, para isso acontecer, para eu construir essa esperança, a ambição está dentro, tá? Está dentro desse processo. Mas para eu conseguir, por exemplo, ter ambição, eu preciso, para que a minha ambição, de repente, né? Para que quando eu quero algo aconteça na minha vida, eu preciso ter o quê? Metas. Eu preciso definir qual é o objetivo. Eu preciso definir o que eu quero. O que você quer hoje? Onde você quer chegar hoje? Qual que é o próximo passo? Como que está a tua vida hoje e o que você deseja alcançar? Para e faz essa análise aí. O que você quer alcançar? Coloca lá a sua meta. Ou melhor, coloca o seu objetivo. Colocou o seu objetivo, o que você vai fazer? Criar uma meta para você alcançar esse objetivo. Quanto tempo vai demorar? Tudo isso passa por você fazer esse planejamento aí, que é o próximo passo aqui. Mas qual é esse objetivo? E agora, o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Para eu alcançar esse objetivo, eu preciso colocar uma data. Quanto tempo eu vou demorar? Uma semana? 2 semanas? 1 mês? 2 meses? 1 ano? Quanto tempo isso vai durar? 4 anos? É uma faculdade? Uma faculdade vai durar 4 anos. 5 anos, talvez. Mas se você tem um objetivo, você vai criar metas. O que você vai fazer agora? O que você tem que fazer essa semana? O que você tem que fazer esse mês? O que você tem que fazer nos próximos meses para você alcançar esse objetivo que você estabeleceu? Isso vai manter e vai construir a sua esperança, porque cada dia que passa, você caminhando na direção daquele objetivo que você estabeleceu, cumprindo as metas que você estabeleceu ali, você está mais perto, um pouquinho mais perto todos os dias. O segundo passo para construir essa esperança é justamente desenvolver um plano de ação. Então você definiu para onde você vai, você sabe o que você quer alcançar, o que você vai fazer? Criar um plano. Todas as pessoas precisam criar um plano. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as instituições, todas as empresas, elas têm missão, visão, valores e propósito. Todas. Alguma tem até estampado assim, ó. E aquelas que têm estampado, elas são ambiciosas ao ponto de querer cumprir com aquilo que elas colocaram ali no papel. Você precisa ser assim. Para que essa ambição saia do papel, você precisa... ou melhor, para que essa ambição se conclua, você precisa colocar as suas metas e os seus objetivos no papel. Assim ela vai conseguir sair do papel, executando o seu planejamento. O plano de ação é importante para a sua vida. Ter um plano de ação é muito importante para você sair do lugar. Oi, Cíntia, bom dia. Para você sair do lugar. Para tudo na vida você precisa de um plano de ação. Para tudo na vida. Para tudo. Se você parar para pensar, você já faz planos. Buenos dias. Você já faz planos para tudo.
Você tem que começar a executar, você tem que começar a colocar em prática, você tem que começar a planejar mais. Por que para as coisas maiores você não planeja? Por que para o teu futuro você não planeja? Tudo isso vai construir a tua esperança. Tudo isso vai construir a sua esperança. Olha o terceiro passo. A ação e a celebração dos pequenos marcos. Então, o que você faz? Você define seus objetivos, define as suas metas, o que você vai fazer para alcançar, desenvolve esse plano de ação, comece a executar isso, tá? E não tem problema se você precisar mudar o plano, se você precisar mudar a rota, não tem problema, tá? É igual um GPS, o GPS te deu um caminho. Se tem uma barreira no caminho, ele vai te dar alternativas para você chegar lá. Mudar o plano, mudar a rota, tá nisso. Não está conseguindo passar, o trânsito está difícil, tem uma barreira ali, alguma coisa aconteceu, caiu a ponte, busque alternativas para você alcançar o seu objetivo. Para isso serve o plano, para você mudar, ver a estratégia que você que tá dando certo, não está dando certo, desista, né? Fiz uma live ontem falando, eu vou desistir. E aí quando não está dando certo, você tem que desistir. Você tem que mudar a sua ótica, tá? Às vezes você só não está fazendo direito, e aí não precisa desistir. Mas se não está dando certo, se você já tentou 1, 2, 3 vezes e viu que realmente não faz sentido naquela direção, que não tem porta ali, muda o foco, muda a direção, muda o caminho. Se for preciso, recomece para você ver o que você fez de errado e o que você pode melhorar. Então, é importante você celebrar cada conquista que você tem nesse meio caminho aí, porque isso vai manter a chama da esperança acesa. Vai dar subsídios para você crescer, vai dar subsídios para você desenvolver. Então, o outro passo aqui, dentro dessa construção, é a manutenção e a flexibilidade. Embora as metas e os planos sejam essenciais, a vida está repleta de imprevistos, tá? Eu não vou ser hipócrita e vir aqui falar para você, olha, tudo são flores, tudo é um mar de rosas. Vai dar tudo certo, olha, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Não, é mentira. Não existe. Não existe uma receita, não existe uma fórmula mágica. O que funciona para mim pode funcionar para você de forma diferente. E aquilo que é bom a gente vai compartilhando, mas você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Quando você... Ei, deixa eu falar para você aqui. Talvez você não percebeu ainda. Mas a partir do momento que você sair da sua zona de conforto, a partir do momento que você for buscar os seus resultados, a partir do momento que você começar a alimentar a sua esperança de que as coisas vão acontecer, vai ter um monte de coisa que vai se levantar para fazer você se calar novamente. Tem pessoas que estão do seu lado que vão se frustrar quando você começar a voar. Quando você começar a cumprir o seu propósito, aquilo que foi estabelecido para você, quando você começar a sair do lugar, as pessoas vão começar a falar mal de você. As pessoas vão começar a te criticar, as pessoas vão começar a te apontar o dedo. Elas vão começar a jogar coisa na sua cara que você nem imaginava. Você vai começar a conhecer as pessoas que estão à sua volta. Presta atenção nisso. Quando você começar a se movimentar, quando você começar a crescer, você vai começar a conhecer quem são as pessoas que estão à sua volta. E tá tudo certo, tá? Fique tranquilo. Fique tranquila. Tá tudo certo. Isso fala mais sobre elas do que sobre você. Chegou o momento de chacoalhar. Chegou o momento de passar peneira. Tá na hora de algumas pessoas pegarem o rumo delas, começarem a cuidar da vida delas porque você começou a cuidar da sua. Paulo falou que tem que ter foco, mas entender que as mudanças às vezes são necessárias. Exatamente isso. Mudanças são necessárias. Isso requer mudar de ambiente. Isso requer mudar de mesa onde você está sentando, mudar de conversa, mudar de ótica, né? Mudar de visão daquilo que você está percebendo as coisas. Gente, eu comecei a viver um momento, uma fase muito top, assim, porque eu começo a ver coisas que antigamente eu criticava, eu olho assim e falo assim, caramba, tem algo especial em cima disso. Tem uma coisa maravilhosa atrás disso, dá para aprender, dá para crescer, dá para desenvolver, dá para sair do lugar, dá para fazer acontecer. E aí você começa a mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, você começa a ver as pessoas de outra forma. Você começa a ver as coisas de outra forma e você sabe que tem coisas que para acontecer que ainda não aconteceram. E aí entra a esperança. Boa! Eveline falou aqui, ó. Sempre aplicar a matriz do estado desejado. E aí entra um outro componente aqui,
que é a autoeficácia. Autoeficácia. Se fosse antigamente, né, nossos pais, nossos avós iam querer dar um nome para alguém aí, né? Autoeficácia. Eles eram bem criativos nos nomes aí, né? O meu mesmo é um desses. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é a crença em nossa capacidade de realizar tarefa. A autoeficácia é a crença na capacidade de realizar tarefas. Sabia que você tem uma crença na capacidade de realizar tarefa? Ela se chama autoeficácia. Quando as pessoas se sentem capazes de alcançar os seus objetivos, sua esperança é fortalecida. Quando você se sente capaz, você sente que você é a pessoa certa, que você está no caminho certo, que as coisas vão dar certo, a sua esperança se sente fortalecida. Né? Você fortalece a tua esperança, você fortalece a tua fé, você fortalece todos esses componentes ali e te levam na direção. E aí você começa a vibrar nessa mesma frequência e as coisas começam a vir para você de uma forma incrível. Você nem imagina como que as coisas começam a dar certo. Uma pessoa que você nem imaginava esbarrou com você ali e aí você fez uma amizade com essa pessoa já veio ali e te ajudou no que você precisava, abriu porta. Nossa, é difícil até de você falar. Quando você começa a vibrar nessa frequência, as coisas começam a vir sobre você. Por isso que é ruim ser negativo, pessimista. Você vibra numa frequência negativa e você começa a atrair problemas, dificuldades maiores ainda. Aquelas pessoas com problema, aquelas pessoas com dificuldade começam a vir perto de você. Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar? Olha assim. Quando você está numa fase ruim, quando você está reclamando das coisas, quando você está sem esperança, quando você está sem motivação, quem são as pessoas que ficam perto de você? São as pessoas sem esperança e sem motivação. São as pessoas que estão reclamando. São as pessoas que não querem nada com a vida, que já desistiram de tudo. Quando você começa a se movimentar, essas pessoas te criticam, porque elas não têm coragem de sair dali. Só que você começa a conectar com outras pessoas. Você começou a pensar em empreender. O que vai acontecer? Pessoas que vão te ajudar nessa parte. Você vai começar a se conectar com empreendedores, vai aparecer isso, alguém vai te indicar uma coisa, você vai ter que sair do lugar, você vai ter que se mexer, não tem jeito. Para o resultado acontecer na sua vida, você vai ter que se mexer, você vai ter que se encher de esperança, você vai ter que acreditar que realmente vai acontecer. E aí você vai precisar colocar em prática a autoeficácia, que é a crença na sua capacidade de realizar as tarefas. Porque se você está com essa responsabilidade é porque você recebeu as habilidades necessárias, você recebeu os dons e os talentos necessários para fazer acontecer. Então é você, é sobre você. Foi colocado um projeto na sua mão, é porque você tem as capacidades para desenvolver esse projeto. Você tem um sonho aí, tem algo brotando no seu coração, tem algo aí fluindo, é porque você tem essa capacidade, você tem essa habilidade. Você precisa alimentar essa esperança que tem dentro de você e começar a colocar em prática tudo que a gente colocou aqui para que esse projeto saia do lugar, para que esse projeto aconteça. E aí você precisa de um outro componente aqui que é a visão positiva. Ter visão positiva vai fazer com que você comece a imaginar as coisas acontecendo. Você vai vivenciando isso aqui, ó, primeiro na sua mente. As coisas começam primeiro aqui, ó. As coisas são criadas duas vezes. Primeiro aqui na sua mente, depois ela se materializa. Você não faz ideia do poder que você tem escondido dentro de você. Você não faz ideia do que você é capaz de fazer. Você não faz ideia do que o que você está passando agora não pode te parar e não define o seu futuro. Você não faz ideia. Você precisa entender que você precisa continuar cultivando a sua esperança mesmo nos momentos difíceis. E eles virão. Só que todos os momentos difíceis são degraus para você subir. Cada momento difícil é uma oportunidade de crescimento. A hora que você mudar a sua mentalidade e ver que cada momento difícil é uma oportunidade de crescimento, você precisa virar a chave, você precisa mudar o direcionamento. Não está dando certo aqui, você precisa fazer coisas que vão fazer acontecer. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Depois que eu entendi que eu preciso estar em constante movimento, e às vezes não é no seu tempo, tá?
Às vezes não é no seu tempo, presta atenção. Tem coisas que requerem mais tempo. Você precisa mudar a estratégia, você precisa fazer algumas coisas por um determinado tempo. E aí você vai mudando, você vai ajustando. Cria aquele planejamento que a gente falou lá. Cria aquele planejamento lá, aquele plano de ação e comece a executar, criar metas. É igual sempre fala aqui, você quer ler aí alguns livros durante o ano, cria uma meta de leitura. Cria um plano de leitura. Qual que é o plano de leitura? Eu quero ler um livro por mês. Quais são as metas que você tem que fazer para você ler um livro por mês? Eu tenho que ler tantas páginas por dia. É só você fazer isso. Criou a meta? Executa. Eu tenho que ler 10 páginas por dia? Todos os dias vai lá e lê 10 páginas. Você vai ler um livro por mês ou 2 livros por mês. Quando você vê que 2 livros por mês vão dar 24 livros no ano, você vai ver que você vai melhorar esse processo aí. Você vai ser uma pessoa mais culta, você vai ter uma tomada de decisão muito mais rápida, porque você estabeleceu um objetivo, você criou metas para alcançar esse objetivo e você superou muitas vezes esse objetivo. Faz isso em todas as áreas da sua vida. É só isso. O método Disney, né? Ver pronto antes de estar pronto. É chamado de método Disney. Primeiro você visualiza, depois você faz o que é necessário para a construção disso. Vai acontecer. Não faz ideia do poder que você tem. Então, pega essas dicas aqui, coloca em prática na sua vida e vai pra cima. E volta aqui pra falar pra mim o que deu certo e o que não deu certo. Volta aqui pra poder falar. Compartilha. Compartilha aí nos status. Eu reposto tudo que você compartilhar, que for aqui que a gente tá aprendendo, que você me marcar, eu vou compartilhar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje a chama da sua esperança não vai mais deixar de existir. Não vai mais se apagar. Porque você entendeu que a esperança tem que ser a última que morre. E ela é a última que morre. E ela tá aí dentro de você. Talvez adormecida agora. Talvez você entrou nessa live aqui sem saber o que fazer. Talvez você entrou nessa live aqui sem esperança nenhuma. Já aconteceu de pessoas virem aqui, darem depoimento depois pra mim, falando assim, olha, eu já faço tudo que você falou, mas eu entrei na live e realmente eu estava sem esperança nenhuma e fortaleceu. Essa chama brotou. Eu espero que realmente brote essa chama da esperança na sua vida e que você entenda que você é capaz de realizar os seus sonhos. Então, faz o seguinte, se for preciso, sai da live agora, pega um papel, pega uma caneta e vai fazer o seguinte. Vai colocar aí, vai escrever o que você quer. Defina os seus objetivos e defina o seu planejamento para alcançar esses objetivos. Nesse planejamento, você pega esse objetivo grande aí e quebra ele em metas. E vai alcançando uma meta de cada vez. Vai ser muito mais fácil você fracionar isso. O Luciano falou que eu vou criar uma meta para ler um livro por mês. Luciano, a dica é bem fácil. Bem fácil. Por exemplo, o meu livro aqui, ó. Imparável, ele tem 145 páginas. Vamos pôr 150 páginas. Vamos pôr um livro de 150 páginas. Você vai fazer o quê? Você vai dividir ele por 30 dias. 30 dias. 150 páginas dividido por 30 dias. Dá quantas páginas por dia? 5 páginas por dia. 5 páginas por dia. 5 páginas por dia, você lê aí em 5, 7 minutos. 5 páginas por dia. Você vai ler um livro de 150 páginas todo mês. 5 páginas por dia. Você vai ter que tirar 5, no máximo 10 minutos do seu dia para parar tudo que você está fazendo, deixar o celular de lado e focar ali na leitura daquele livro. 5 páginas por dia. Para você ler um livro de 150 páginas por mês. Você pega o número de páginas e divide pelo número de dias do mês. Você vai saber quantas páginas você vai ter que ler para você ler um livro por mês. Simples. Quando você entender que 5 páginas é pouco, você pode ler 10, você vai ler esse livro em 15 dias. Aí o segredo, aí ninguém te segura, porque você vai ler 2 livros por mês, você vai ler 24 livros no ano. Daqui a pouco você vai estar lendo ali 48 livros no ano. Você vai estar lendo um livro por semana. Na hora que você pegar o segredo da coisa e você começar a colocar em prática, as coisas vão começar a acontecer. Quando você vê, você está lendo um livro por semana, porque você sabe que você tem que fazer todo dia. Tem 10 anos que eu tenho lido a minha Bíblia todo ano. E a Bíblia é gigantesca, a Bíblia é
grande pra caramba. Só que o quê? Divido em metas menores. E todos os dias eu preciso ler 3, 4 páginas. Se você ler 3, 4 páginas todos os dias, você lê tua Bíblia em um ano. Qual dos seus livros você recomenda ler primeiro? Como adquirir se eu moro na Espanha? Cíntia, eu vou aí na Espanha no início do ano, provavelmente em março, e eu vou estar levando os meus livros aí. Fica tranquilo que o livro vai chegar aí para você. Vou levar aí. É muito mais fácil do que a gente mandar aqui pelo correio, porque senão a despesa acaba ficando bem alta. Mas eu vou levar aí. A gente vai fazer uma tour aí na Espanha e você vai ter a oportunidade de ter os meus livros. Você pode ler qualquer um deles, tá? Não tem uma ordem certa. Mas eu recomendo começar pelo primeiro, Destravei Agora, que daí você vai ter uma noção melhor, depois passa pelo Destravar Espiritual e depois você passa pelo Imparável, e até o ano que vem, Cíntia, já vai ter o quarto, tá? Até março do ano que vem já vai estar sendo lançado o quarto livro, e aí a gente vai levar os 4 aí pra Espanha também, ok? Estou desejando te ver aqui na Espanha para uma imersão presencial. Exatamente, já estamos organizando essa imersão presencial aí na Espanha. Vamos ter, acho que uns 4 lugares na Espanha, mas em alguns outros países aí próximo também. E de repente a gente já fica um tempo maior aí pela Espanha, né? Estamos aí trabalhando nesse processo. Quem sabe a gente vai passar uma temporada bem maior aí na Espanha. Tudo depende, né? Estamos colocando aí em oração, mas o planejamento é para março do ano que vem a gente fazer uma tour aí pela Espanha. E aí vai ter os meus livros aí. E a gente vai poder bater um papo aí junto, né? Pra gente se conhecer melhor. Vai ser importante. Tem uma galerona aí da Espanha que acompanha a gente também. Vai ser bem interessante. Bem interessante. Mas ó, vai lá cuidar do seu dia, vai lá cuidar da sua vida, porque tem muita coisa para acontecer. E não se esqueça que a esperança é a última que morre, tá? Seus sonhos, seus projetos não podem ser frustrados, ok? Ninguém pode enterrar os seus sonhos, ninguém pode enterrar os seus projetos. E um detalhe interessante, a fase que você está vivendo agora não define o seu futuro. O que você está passando agora não define quem você é, ok? O teu momento atual não define quem você é. Tem muitas coisas para acontecer na sua vida, mas só depende de você. Então vai lá, criar o seu planejamento, criar as suas metas para você correr atrás daquilo que realmente importa para você. Lembre-se, saber aonde você vai é muito importante para o seu processo de crescimento, tá? Dá um abraço no Ravi aí, tá? Deus abençoe vocês e até amanhã, 7/7. Deus abençoe.